Poeta Geraldo Amâncio é um dos maiores cantadores repentistas da atualidade. O mais famoso do mundo, eu costumo dizer. Nasceu em 1946, num sítio do município de Cedro, interior do Ceará. Começou a cantar repente por volta dos 18 anos e já são quase 2 décadas de carreira. Já participou de cerca de 200 festivais, mais de 200 competitivos de cantoria em todo o Brasil, sendo vencedor em mais de 50 deles, mais de 150 deles. Já viajou para a Europa e Ásia, sempre pesquisando temas sobre a cantoria e de improviso, e ministrou palestras na Universidade de Coimbra, em Portugal. É membro da Academia Brasileira de Cordel e da Casa do Cantador, em Fortaleza. Gravou 16 discos com parceiros diversos e é autor de livros A História de Antônio Conselheiro, Andarilho do Verso e do Canto, Assim Viveu e Morreu o Lampião, Rei do Cangaço, além de vários cordéis e outros folhetos. Entre a escrita e a viola, a poesia e o desafio de levar a poesia popular à televisão, que, é claro, o poeta Geraldo Amâncio é um pilar dessa conquista, com mais de 22 anos, apresentando programa em TV, sobretudo na nossa querida capital Fortaleza. Considerado um dos mais respeitados ícones da cultura popular, já se apresentou em lugares como o Museu de Etnologia, em Lisboa, onde estavam presentes vários poetas repentistas, no Festival Mundial de Repentistas nas Ilhas Baleares, às margens do Mediterrâneo, sendo o único poeta brasileiro presente ao evento. E ele está aqui nesse momento para falar conosco, ao vivo, direto de Fortaleza, através de uma videoconferência que estamos fazendo, e desde já agradecemos o carinho e por ter aceito gentilmente o nosso convite. Boa tarde, poeta Geraldo Amâncio, seja bem-vindo às ondas da nossa querida WLFM, seja bem-vindo ao programa Cultura Popular aqui de Brejo Santo para o Brasil e o mundo. Boa tarde. Estou lhe ouvindo bem, viu? Pois não. Grande mestre, poeta, comunicador, Marcos Gomes, porque eu tenho um apreço muito grande e me sinto muito honrado em participar do seu programa. Até porque você sabe que hoje, se você passar 6 meses sem sair, chamam quarentena. Quarentena era antigamente 40 dias, agora pode ser 40 anos, 40 meses, tudo é quarentena. Nós estamos há 6 meses aqui, quase 6 meses, sem trabalhar, não só eu, como todos os cantadores, porque a maioria desse pessoal é autônomo, e não tem outra profissão, mesmo que tivesse, estaria impedido de trabalhar, é um negócio muito difícil, mas é muito bom ter um espaço, uma janela da mídia nobre, como você tem, nos oferece, a gente fica muito agradecido. Um abraço a você e aos ouvintes todos, que sei que são muitos, com muito carinho do coração. Poeta, eu fico muito honrado em poder estar tendo essa oportunidade de conversar com você. Já tive a honra de participar de várias cantorias, onde você protagonizou grandes desafios, grandes pelejas em várias cidades aqui da região. Tive a oportunidade de participar da promoção de algumas e estou ansioso para que isso volte a acontecer muito em breve, para que a gente volte a fazer essas parcerias. E quero começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta aqui a respeito do tema que eu estava ouvindo aqui na abertura do programa. É um tema que você colocou em um disco com o poeta Ivanildo Villanova, onde vocês abordam aqui para que uma rede armada com tantos sonhos perdidos. Esse tema continua muito forte hoje em dia, poeta? Você acredita que tenha diminuído esses sonhos perdidos ou eles continuam à tona? Você sabe que nós, queiramos ou não, nós somos dependentes da política. Da boa ou má política, nós somos dependentes. E eu acompanho, eu tenho 74 anos, eu acompanho, acho que há uns 60 anos essa história, e eu vejo pouca mudança, sabe, Marcos? O que nos dá um desengano muito grande. Você acredita nas pessoas, vota com essas pessoas, torce por essas pessoas e termina
se decepcionando, né? Eu acho que os homens de muito critério são poucos que estão ocupando os lugares que a gente quer que ocupe, sabe? Então, de certo modo, sim, ainda são muitos sonhos perdidos e eu não sei como achá-los, porque eu venho há muito tempo em busca desse sonho, procurando pessoas que a gente possa confiar mais. E aí? São poucos, existem aqueles que a gente até que confia, até que não se decepciona tanto. É tanta coisa, né, rapaz? Por exemplo, tem um segmento aí que manda no mundo todo, se sente Deus. Aí lá vem o lado religioso também, pessoas que enganam, e principalmente as pessoas incautas são enganadas, são exploradas, pessoas inventando milagres que não existem, e entram na política, sabe? É um viés, é um caminho para entrar na política também, para enganar cada vez mais. É por isso que os sonhos continuam perdidos. Verdade, poeta, é verdade, viu? Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer aqui é, ouvindo um disco de cantoria seu e de Pedro Bandeira, que eu considero o melhor disco de cantoria que já teve na história dos cantadores, né? Não desmerecendo os demais, eu sou apaixonado pela arte da cantoria, já escutei muitos discos, CDs de cantador, mas esse Escola da Natureza, que você gravou com Pedro Bandeira, para mim é o melhor, então, não desmerecendo os demais. Isso foi, salvo engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, em 1986, salvo engano, com o poeta Pedro Bandeira. E, né, na oportunidade, você, acho que, vou ver se eu puxando a memória, eu lembro de uma estrofe que você disse: para poder combater as estiagens, é preciso fazer nova estrutura para o homem viver da agricultura sem ter falta de grãos, nem de pastagens. É preciso de mais de 100 barragens, pois são poucas essas 6 que aí estão. Lima, Campos, Curemas, Boqueirão, Oroz, Banabuiú e Feiticeiro. Se irrigasse o Nordeste brasileiro, se acabava a miséria do sertão. Isso há 34 anos, poeta, isso há 34 anos. Depois de 34 anos, a gente vê as águas desse tão sonhado projeto chegando ao Nordeste, entrando no Ceará, enfim, essa água começa a chegar. Só que ainda tem um grande desafio, que é fazer esse processo de irrigação. Você acredita que a gente vai ter que esperar mais uns 34 anos para que isso aconteça, poeta? Ou a gente pode ser um pouco mais otimista? Eu acho que você ainda foi, sabe, muito generoso, porque não só foram 34 anos. Desde Dom Pedro II, que já se falava em trazer esse Rio São Francisco para cá. E depois você me dá notícia se já abriram mesmo para vir primeiro para o Ceará, porque, pelo que eu soube, para Paraíba vai demorar mais um pouco. O que existe? Hã? No Ceará já está passando o Rosário? Ainda não, mas já tá entrando aqui no atalho, em Brejo Santo. Oh, coisa boa. Vamos chegar lá. Então, quando eu fiz esse trabalho com Pedro Bandeira, que eu também acho muito bom, e gostaria mais de depois falar mais sobre Pedro Bandeira, que foi meu mestre, foi meu ídolo, sabe? Banhou a minha infância, a minha mocidade de cantoria linda, o cantador que cantou mais bonito do mundo. Mas depois eu volto aí. Veja bem, me parece até que era uma premonição, me parece até que eu ia conhecer de perto uma realidade. O que é essa realidade? Israel é um país mais seco do que o Ceará. Israel é um país pequeno. Agora, através da tecnologia e da própria agricultura, é uma das fortunas do mundo, tá certo? Por exemplo, é uma potência até nuclear. Não é brincadeira. O que é isso? É o investimento. É, acima de tudo, a educação. O mundo humano é dependente da ciência, da educação, da tecnologia. Então, o que existe de irrigações em Israel prova isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, foi lá onde eu conheci um dos maiores desertos mais secos do mundo, chamado deserto da Samaria, ali o caminho, inclusive, que Maria e José passavam com Cristo, que saíam de Nazaré até Belém, até Jerusalém, é por aí. Então, essa estrada por aí, uma das coisas que assombram. Mas, em compensação, onde dá para irrigar, onde dá para fazer irrigação, aí fica uma riqueza. Por exemplo, Petrolina, aqui bem pertinho, né?
é um exemplo disso, quer dizer, é uma terra de exportação de frutas para o mundo todo. Isso podia ser o Ceará todo, o Nordeste todo. A realidade seria outra, sabe, Marcos? Seria por aí. É verdade, poeta. Eu sempre, como já mencionei, digo que esse disco Escola da Natureza é o melhor que eu considero dos cantadores. Para Geraldo Amâncio, esse foi o melhor disco produzido ou tem algum outro aí que você poderia citar? É lógico que todos são Rapaz, bons. disco é como filho, né? Você quer bem por igual. Agora, tem aqueles, talvez, até que tenha mais carinho pelo pai, é coisa desse tipo, assim. Eu até digo uma coisa interessante. Eu não consigo ter raiva de filho. Você pode até se decepcionar com alguma coisa, agora ter raiva e guardar, eu não guardo nem das pessoas que não gostam de mim. Eu referendo este, e o Viola de Ouro, esse que você estava passando a faixa aí, acho que é mesmo, não sei se é. Não, esse aí já é outro. Então, o Viola de Ouro é o mais comentado de todos, você está entendendo? Agora, eu botaria como de uma parede dele com esse que você está falando aí, esse com Pedro Bandeira, certo? Esse outro, esse primeiro com Vila Nova, foi muito impactante, porque ninguém tinha falado da natureza e do sertão, assim, em gravação, como nós falamos. Para que você tenha uma ideia, uma faixa chamada aquele que diz: a riqueza do pobre nunca passa de um pote que mata sua sede, uma enxada num canto de parede, 2 chapéus, um de palha e outro de massa. Veja bem, quando eu fui gravar isso aí, vou dizer uma coisa em público que não tinha dito ainda. Ivanildo levou umas faixas, eu levei outras. Aí, quando eu quis gravar isso aí, ele disse: rapaz, isso aí não é a minha linguagem. Você sabe que ele sempre cantou bem diferente, muita gente. Eu disse: não é a sua linguagem, mas é a minha linguagem. Resultado: você nunca sabe num disco o que é que vai mais agradar. Nós gravamos e é a faixa que o povo mais comenta do Viola de Ouro. Vamos de novo. Quando Pedro Bandeira levou aquela faixa, que é de autoria dele, Cantoria na Casa de Quem Não Presta, eu disse: Pedro, rapaz, isso vai desgostar muito de cantoria, muitos promoventes. Disse: não, vamos gravar, que é interessante. É a faixa que mais se comenta, não é interessante? Então, você nunca sabe o gosto do povo. E quando adivinha, é um milagre. Ô, poeta, você, ao longo dessas quase 6 décadas de cantoria, você fez cantorias que estão aí gravadas, encravadas na sua memória, que você jamais vai esquecer. É claro que você poderá despertar, né, digamos que um pouco de tristeza em alguns, mas eu gostaria que você citasse aí umas 2 ou 3 cantorias que você considera que jamais sairão da sua memória, que você será sempre eternamente grato a esse público que você enfrentou nessas cantorias, que você esteve nessas cantorias. Olha, desde que a cantoria existe, Marcos, eu pesquiso muito essa história, esse segmento chamado cantoria. A cantoria deve ter começado em torno de 1850, porque um dos cantadores mais antigos chamou-se Nicandro Nunes da Costa, filho de Agostinho, irmão de Ugolino, irmão de Guilherme, 3 irmãos cantadores apareceram. Ele é de 1828. Vamos dizer que ele começou a cantar com 16 anos, quer dizer, 1854, por aí, a cantoria deve ter começado, por aí. Então, desde que a cantoria existe até hoje, o maior público de cantoria foi numa cantoria nossa, em Limoeiro do Norte, 2.400 pessoas pagando ingresso. Nunca houve antes e nem depois que eu tenho a notícia. Então, marcou, até pelo tanto de público, até porque as pessoas sempre acham que Ivanildo e eu não nos entendemos. Nós estávamos com 10 anos que não cantávamos juntos, e achava que a gente ia até brigar essa coisa. Porque a briga da cantoria é cada um mostrar o seu talento e o povo é que julga, né? Você não pode julgar: eu sou grande, eu sou bom, eu sou aquilo, sabe? Por exemplo, essa felicidade que a gente tem, depois eu volto para o que você me perguntou. Por exemplo, os cantadores que nos antecederam, Marcos, quando chegava aos 50 anos de idade, era excluído do gosto do povo. Ficava lá, ninguém chamava mais, o que é um absurdo, né? Um Zé Alves Sobrinho, um Dimas Batista, o próprio Pinto, fantástico. E eu estava até conversando com o próprio Ranildo, que nós estamos com 20 e tantos anos de saldo, porque aos 50 anos tivéssemos parado, né, fazia 20 e tantos anos. Mas, veja bem, essa marcou até pelo número de público, que foi recordista até hoje. Outra cantoria que marcou muito, você me fez até puxar a lembrança,
Foi uma que eu fiz com Pedro Bandeira em 69, o ano que o homem foi à Lua, o ano que Pelé fez gol, essa coisa. E eu lembro-me que essa cantoria foi no município de São João do Jaguaribe, às margens do rio Jaguaribe. E quando a gente terminou, um cidadão disse uma coisa que eu não esqueci. Ele disse, as duas coisas que mais marcaram até hoje essa região foi o arrombamento do açude de Oroz e essa cantoria de vocês. São coisas assim, sabe, que você custa esquecer. Você está fazendo até eu acabar com a minha modesta, rapaz. E a outra foi uma cantoria que eu fiz com Antônio, com Manuel Chudu, num lugar chamado Prata, na Paraíba. E um cidadão disse uma coisa, coincidentemente, muito parecida com esse outro. Ele disse assim, aqui o que mais marcou até hoje, em termos de cantoria, foi a cantoria que houve aqui em 1926, de Pinto Monteiro e Antônio Marinho, e essa sua hoje, com Manuel Chudu. São essas coisas que marcam muito. Tem uma coisa que eu acho que você conhece, chamado... Como é que dá o nome, meu Deus? É crítica literária, Crônica? Não, eu vou já achar o nome. É uma coisa que dizem de você e você guarda para depois botar num livro a sua biografia. Às vezes um elogio, Marcos, um elogio muito, muito inocente, muito infantil, mas muito puro, marca mais do que se um cara fizer uma crônica em elogio a você. Eu lembro de dois elogios que eu recebi na minha vida que eu nunca esqueci. Eu fiz uma apresentação cantando com o Valdir Teles no festival em Caicó, e a gente cantou um beabá muito forte e tal. Quando descemos, uma mulher olhou para mim e disse, você é sozinho no mundo. Isso a gente não esquece nunca. Bom, e para terminar, aqui em Guaramiranga, eu ministrei uma palestra, fiz também a apresentação, e uma senhora aqui de Fortaleza olhou para mim e disse, se eu fosse Deus, você não morria nunca. Isso é coisa que a gente não esquece nunca. Chama-se Fortuna Crítica, agora me lembrei o nome, tá certo? Isso fica para a biografia posterior da gente. Tamo aí, muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos ao vivo pela rádio WLFM 98,7 de Brejo Santo para todo o Brasil e o mundo através da internet, para toda a nossa região aqui através das ondas da nossa querida 98,7. Nós estamos conversando com o poeta Geraldo Amâncio, uma das entrevistas mais esperadas do nosso programa. Eu quero aqui dizer aos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, que vão compartilhando aí com os amigos, porque essa foi uma das entrevistas mais difíceis aqui do programa. Não pela falta de vontade do poeta Geraldo Amâncio, não, por conta da agenda, né? Principalmente um sábado à tarde, é sempre muito preenchido os espaços e o tempo dos cantadores. Então, compartilhem aí no Facebook com os amigos, para que muitas pessoas possam acompanhar e rever. Aqueles que não estiverem assistindo ao vivo, depois vão rever e saber informações do poeta Geraldo Amâncio, até revelações que ele já acabou de fazer aqui no nosso programa. Poeta, a gente sabe que você já mencionou, não somente aqui, mas em outros veículos de comunicação, como o Jornal Diário do Nordeste, né? Eu vi uma homenagem que você fez. Nós perdemos aí o poeta Pedro Bandeira, recentemente, um grande ícone da cantoria. Eu diria que o cantador mais popular, mais comercial, eu já vi cantar, foi o poeta Pedro Bandeira. Então, ele deixa uma lacuna impreenchível, como muitos já falaram. E eu gostaria que você trouxesse aí um pouco de Pedro Bandeira, o que você sentiu, né, quando você soube da morte do Pedro Bandeira, e quais as lembranças mais vivas que você tem desse grande mestre da cantoria. Marcos Gomes, grande mestre, é o seguinte, eu, aos 16 anos, comecei a ouvir um programa de Pedro Bandeira e João Alexandre, na Rádio Educadora do Cravo. Era Violas e Violeiros, de 4h30 às 5h30 da tarde. Foi de 62 a 69 esse programa. E era o maior encanto da minha vida, principalmente por causa de Pedro Bandeira. João Alexandre cantava muito bem, e Pedro, indiscutivelmente, foi o maior encanto da cantoria. Foi Pedro Bandeira cantando, indiscutivelmente. Eu me lembro até de Luiz de Dudé, que acho que você conhece aí, quando eu digo que Pedro cantava mais do que ele. Não é nada, você está dizendo isso para do lá, até assim. Então, mas vamos lá. Eu fui imitador de Pedro Bandeira, o maior imitador. Achava a voz dele muito bonita e comecei com aquele mesmo sotaque dele, mesma coisa, mesma voz. E
Em 1963, noite de São Pedro, eu estava num lugar chamado Sítio Campos, município de Baxi, Pedro Bandeira cantando com o João. E Pedro cantou o primeiro baião, o segundo, não sei se tinha tomado umas a mais e tal, e desceu da mesa e foi se deitar. E falou, e agora, chega em cima da mesa. Aí uma pessoa disse que eu também cantava. O certo é que eu peguei a viola, Pedro, cantei, o povo aplaudiu muito, acho até pela novidade, né? Na época eu tinha 17 anos. Isso era mês de junho de 63. Dia 5 de janeiro do ano seguinte, 1964, houve uma grande cantoria no distrito de Arrojado, no município de Lavras, Pedro Bandeira e Zé Vicente Caiazeiras. Eu ainda não era profissional. E Pedro nem me conhecia. Eu tinha já assistido nas duas cantorias dele. Pedro desce da mesa e uma pessoa disse, bota esse, não tinha nem não, esse neto de Manuel Manso para cantar um pouco. Aí eu cantei com o Zé Vicente. Zé Vicente me chamando para cantar ciência, não sei o quê, eu não sabia nada. Quando terminei de cantar, Pedro disse, desce aí, Zé Vicente, que eu quero cantar um pouquinho com esse rapaz. Cantou e foi muito aplauso. Acho até porque eu imitava a voz dele. Então, ele disse uma coisa que foi como uma bênção para a minha vida. Ele que era meu ídolo, eu achava ele o maior cantador do mundo, e foi um dos maiores do mundo de todos os tempos. Pegou assim na minha perna e disse, continue que você tem muito futuro. Foi como uma bênção. Aí você vê a vaidade humana, né? Pedro Bandeira foi o primeiro cantador que chegou a falar no rádio. Nesse tempo, Marcos, o locutor não deixava o cantador falar. E Pedro falava. Cantei para Zé Pinheiro, vice-prefeito, e lá, coisa. Eu só digo que você gostou mesmo da minha cantoria, se ele falar em meu nome. Fiquei no pé do rádio. Um Zé Mané como eu. Pois ele não falou? Quero mandar também, depois falar também. Um abraço para esse rapaz que está começando, esse neto de Manuel Manso, Geraldo, que tem muito futuro. Aquilo, para mim, foi uma bênção. Eu queria sair com viola no meio do mundo, meu pai não queria que eu saísse, pelo fato de ser um braço a menos na enxada, e eu fiz um acordo com ele para sair e pagar um trabalhador na minha vaga. Certo é que saí, aí é uma história bem diferente. Passei uns 20 dias no Iguatu, voltei sem nenhum centavo, quando cheguei, disse, ganhou alguma coisa, eu disse, eu não disse que essa porcaria não prestava. Aí passei a segunda vez, foi preciso minha mãe vender uns ovos, umas galinhas, sair meio escondido, e dessa saída eu fiquei até hoje no mundo. E Pedro Bandeira promoveu um festival em 1968, o primeiro festival de repentistas do Juazeiro, eu acho que o segundo do Ceará, porque Rogaciano tinha promovido aqui há muitos anos, eu acho que por aí, 59, por aí, não, 40 e muito, 48, por aí. E Pedro Bandeira promoveu em 68, quer dizer, 40 anos depois, eu acho que é isso. E eu vim com o Sebastião da Silva, nós fomos a esse festival, tinha muitos cantadores bons, Zé Gonçalves, tantos outros. O certo é que eu ganhei com o Sebastião o primeiro lugar, e Pedro Bandeira me chamou e disse, eu quero que você venha morar aqui no Juazeiro para a gente cantar junto. A primeira coisa que veio à minha cabeça, mano, foi que eu ia ficar rico, porque ele ganhava muito dinheiro. É um sonho que até hoje não acontecia. É um dos sonhos perdidos, pronto, tá aí. Então, mas eu vim, a gente trabalhou junto durante um tempo, depois os irmãos dele foram chegando, ele foi dando cobertura, aí a dupla foi ficando assim meio esparsa, sabe? Depois da história muito longa, mas de qualquer maneira, eu devo muito a ele pelo incentivo e pela admiração que eu tinha, que era também um coração muito grande. Eu preciso revelar esse lado, eu preciso dizer isso. O povo só sabe dizer o lado que ele explorava, que ele era vendedor, que ele era um cigarro, era a vida dele. Né? Mas Pedro Bandeira, por exemplo, eu vou contar aqui uns 2 exemplos deles. Até posso falar? Claro. Vamos lá. Tinha um cego chamado Zé Piaba, cantador, e consultou se o doutor disse que se ele fizesse uma cirurgia na visão, ficaria bom. Nesse tempo não tinha SUS, não tinha nada, era tudo pago. Aí Pedro me disse, Geraldo, vamos arrumar dinheiro para o cego Piaba se operar? Eu disse, como assim? Ele disse, você vai puxando o cego e eu vou pedindo. Quer dizer, e assim foi feito, e assim o mérito é todo dele, não é meu, porque a iniciativa foi dele. O certo é que o cego operou-se e ficou bom, meu irmão. E eu não sabia. Ismael Pereira me contou que ele fez a mesma coisa com o pai dele, que era Manuel Pereira, um cantador de Aurora, que morava em Lavras, e Pedro fez a mesma coisa. Aí eu fico perguntando, isso não é uma bênção de Deus, né? Assim, com certeza. Um gesto fantástico, eu acho. Então, ele merece elogio de todas as formas. Deixou um patrimônio muito grande, o único cantador que fez isso na vida, mas também porque, sabe, eu acho que foi merecido, ele trabalhou para isso. Poeta, você introduziu o humor na cantoria e chegou a gravar um trabalho exclusivo com humor.
Gostaria que você falasse dessa experiência e se você pretende levar isso adiante, se novos trabalhos vão vir por aí, ou se a expectativa não é a que os cantadores esperam. Olha, o Marcos, foi o disco que eu mais vendi. Eu gravei 3 ou foi 4 de humor. Eu fiz mais também, porque todo show de humor que eu fui tinha muito palavrão, muita pornografia. Pornografia mais quando é escrito, mas muito palavrão. E eu achei que se podia fazer humor sem palavrão. Não tem um palavrão. É capaz do Papa assistir, de qualquer criança assistir, não tem nenhum palavrão. Verdade. Por quê? Porque você conhece, né? Não sei se você tem os 3 CDs, mas é por aí. Por exemplo, eu conto, e para ter mais veracidade, às vezes o caso foi lá fora, eu conto que foi no céu da minha terra, às vezes foi com outra pessoa, e eu invento que foi, sabe? Por exemplo, aí é real, um tio da minha mulher, lá no Iguatu, ia na caminhonete e passou por cima do cachorro e matou. O cachorro, o rapaz morava perto, ele ficou desviando o caminho para não ver o dono do cachorro. Até que o dono do cachorro encontrou ele na cidade, acho que você tem isso. Aí diz, mas Valdemir, rapaz, Valdemir, como é que você passou com o seu carro por cima do meu cachorro? Ele disse, rapaz, eu pelerei para passar por baixo, mas não deu. Quer dizer, eu acho isso fantástico. Meu avô, a pessoa chega para ele e diz assim, você manda uma manso, quantos anos o senhor tem? Ele disse, 94, a pessoa para ser agradável, disse, não tem quem diga, ele disse, eu não estou dizendo. Quer dizer, não tem por isso? Tem. Meu avô, que veio se consultar aqui, tinha um problema de audição, aí veio se consultar aqui em Fortaleza, quando chegou o médico muito velhinho, ele foi perdendo a fé, disse, meu Deus, esse homem ainda sabe de alguma coisa. Aí o médico disse, seu Mané Manso, pronto, o que é o seu problema? Meu avô disse, eu estou perdendo a audição do ouvido esquerdo. Aí o doutor disse, fale mais alto que eu sou moco. Meu avô disse, perdi a viagem, doutor. Precisa palavrão? Não precisa, rapaz. Então, é como eu estou dizendo, foram os discos que eu mais vendi até hoje, esse de humor. Hoje você sabe que a gente não vende quase CD, né? Mas a gente passa por pendrive e vai trabalhando aí de fora. Lembrando também, Marcos, que me parece, não sei se é a ordem do governo, já que está deixando abrir uma brecha, né? Nós vamos fazer a primeira cantoria dessa próxima segunda-feira, na Casa do Cantador, aqui em Fortaleza. Eu estarei cantando com Guilherme Nobre. Eu aproveito esse espaço seu, vai ser às 7h, Casa do Cantador, próxima segunda-feira. E eu gostaria de mandar parabéns aqui, o Marcos. Primeiro, um abraço aí para o nosso amigo Lu Narciso de Ananias, né? Isso, Cícero Ananias. Inclusive, poeta, deixa eu lhe interromper aqui. O poeta Cícero Ananias, ele fazia tempo que vinha me cobrando. Marcos, você já anunciou algumas vezes que o poeta Geraldo Amâncio vai participar do programa e nós estamos ansiosos aqui para que isso realmente aconteça logo. E, coincidentemente, hoje ele não pôde estar ouvindo o programa por conta de uma reunião que ele tem lá na associação que ele faz parte. Mas ele mandou um áudio aqui, vou rodar um pouquinho, vê se você escuta bem aí. Certo. Marcos, boa tarde. É um prazer grande de ouvir seu programa. Não perco por nada, todos sabem, mas hoje, por motivo justo, eu tenho que ir para uma reuniãozinha da diretoria da associação que eu faço parte. Mas quero deixar meu abraço para Geraldo e dizer que estou com muita saudade dele. E, se Deus quiser, logo a gente vai se encontrar para ouvir cantoria boa, se Deus quiser. Lembrar que um dia ele estava cantando na Casa de Benedito, lá no Ribeirão, e falou sobre, assim, dou meus agradecimentos a Cícero de Ananias, que é um ouvinte que temos, que gosta de cantorias, do qual estava afastado do mesmo por muitos dias. Aí outro ele disse assim, falando sobre a Luiz lá da Baiara, ele disse, a Luiz, outro talento que merece este brilho, que é filho de Dudé, que foi vaqueiro de brilho. Eu fui amigo do pai e continuo sendo do filho. Um abraço, uma boa tarde, tudo de bom. Beleza, esse é o poeta Cícero Ananias. Obrigado, meu irmão, tudo de bom para você. Vou colocar no ar o seu áudio. Um fã seu, viu, Geraldo? Um fã seu aí, um fã de carteirinha seu. Cícero, era um dos ouvintes que estavam aguardando ansiosamente. Eu mandei, assim que você confirmou a sua participação no programa, eu enviei para uma linha de transmissão de contatos meu, para aproximadamente
200 pessoas que você estaria no programa hoje. E rapidamente, mais ou menos umas 80 confirmaram que iam estar assistindo. Então, isso prova o quanto o seu carisma é forte, o quanto o seu talento chama a atenção das pessoas. Eu aproveito aqui para lhe fazer uma pergunta. Já que você falou no mercado fonográfico, hoje a gente está no mercado totalmente digital, né, Geraldo? Obrigando os artistas a se adaptar a esse novo mercado, ocorreu o risco de cair no esquecimento. No mundo da cantoria, isso também deverá prevalecer, na sua opinião? Marcos, primeiro um abraço aí a Cícero Anania, aos meninos de Dudé, ao poeta lá de Itabaiara. Veja bem, o maior patrimônio que a gente pode construir no mundo é esse da amizade, né? Essa amizade com Cícero faz mais, em torno de 50 anos, não é brincadeira. Depois um abraço também para aquele amigo que vocês que ele vai fazer a cantoria para ele depois, né? O Arônio, meu primo Arônio, lá no Ribeirão também, que está ouvindo o programa também, já tive com ele já sinalizou várias vezes que quer você cantando lá na casa dele. Então, com certeza está lá ouvindo com toda a família. Um abraço para ele, para Antônio de Bazu também, que é um fã seu também lá no Ribeirão, que promoveu uma cantoria com você, Horácio Neto, Antônio de Bazu, Tica, Marlônio, Cícero Ananias, o Andinha Mamed, que foi um dos organizadores daquela grande cantoria da Casa Dona Cícera, lá organizado por Gilvana Ananias e Cícero Ananias. Enfim, tem muitos amigos ali que estão acompanhando a nossa entrevista nesse momento, a sua entrevista. Bom, eu tinha falado que ia mandar parabéns por mais um ano de idade ao doutor Paulo Quezado, o advogado mais famoso aqui do Nordeste, que hoje está fazendo mais um ano. Parabéns, doutor. Maravilha. Poeta, eu não sei se vou saber responder a sua pergunta, o avanço da tecnologia, essa coisa e tal. Bem, você sabe que, de qualquer forma, nós estamos, todo o último sábado do mês, estou fazendo com Guilherme Nobre e mais cantadores, uma live de cantoria, sempre às 18 horas, todo sábado. Eu aproveito até esse espaço para avisar isso. Por quê? Porque a gente apela para alguns amigos, e nem todos colaboram, e isso é próprio do ser humano, né? Pessoas, às vezes, que você confia inteiramente, e essas pessoas, às vezes, dizem não. Mas as que dizem sim, a maioria, para mim, já me deixa muito feliz. Então, dessa forma, tem uma utilidade muito grande. Você sabe também que não é só... Por exemplo, o Zap, hoje, é o meu empresário, sabe? Os ajustes de cantoria, a minha venda de livros e os compromissos gerais são feitos através do Zap ou do e-mail, coisa desse tipo assim. Eu gostei muito a me adaptar, mas eu faço tudo para ser o homem do presente, não ser só o do passado. Tem aqui, inclusive, Marcos, um estilo de poesia chamado Pantum, que tem um amigo meu chamado Professor Garcias, é um mestre em vários estilos da poesia escrita, e ele me passou, quase eu não assimilo, quase eu não aprendo. Depois eu quero passar para você. E aí, se você me consentir também, eu queria dizer que nós estamos, Marcos, pronto, de novo, a tecnologia, o avanço. Nós ministramos um curso chamado Apontamentos para a Métrica da Poesia Escrita. Eu tive 28 alunos que me acompanharam, estou já com o curso sistematizado, quem quiser pode ligar para nós, depois você passa no telefone. E é outro meio também de repassar conhecimento, porque a maioria do pessoal faz versos, mas não domina a métrica, não tem culpa, porque não existe tratado de versificação, é uma coisa muito difícil. Vou só dar um exemplo aqui. Na cantoria, Marcos, eu disse assim, vou cantar no próximo sábado, todo mundo pensa que está metrificado. Na cantoria, está. Se for no cordel, se for escrevendo, não está. Porque todo verso escrito, quando é 7 sílabas, tem que terminar na última sílaba forte. E a última sílaba forte tem que ser a 7ª. E aqui vai para a 8ª. Vou só dar uma ideia. Vou cantar no próximo sábado, dá 8, né? A gente cantando, diz, vou cantar no próximo sábado, todo mundo pensa que está certo. Cantando está. Chama-se a métrica cantante. Agora, na métrica escrita, não está. Então, o grande problema de escrever, quando se bota paroxítona no meio no começo, proparoxítona no meio no começo, sempre a coisa engancha e a métrica não sai perfeita. É por aí
que a gente andou ensinando através de 21 aulas que nós estamos com elas sistematizadas. Muito bem, poeta. Já, para não tomar muito do seu tempo, porque já ultrapassamos aqui até a nossa meta de tempo, né? Eu quero, primeiro, agradecer a você mais uma vez, e segundo, antes de encerrar, tem uma pergunta que não me faz calar aqui. Ou seja, a maioria dos cantadores, Pedro Bandeira é um exemplo disso, ignora as limitações impostas pelo tempo, né? E continuam na ativa até quando Deus permite, né? Com você, Geraldo Amâncio, pensa em aposentadoria, de repente ficar fazendo apresentações, palestras, coisas mais leves, ou você também é um desses que pretende ignorar limitações do tempo e seguir cantando sempre até quando Deus permitir? Sua pergunta é interessantíssima, rapaz. Você nasceu para isso. Se não houvesse rádio, você tinha que inventar para falar, viu? Que coisa boa, rapaz. É uma entrevista boa. Você puxou assuntos aí que eu não esperava e que, para mim, todos são prazerosos. Quando você diz assim, não tem limite, uma coisa tão interessante, a idade. Quando eu comecei a cantar, com 18 anos, quem tinha 40 para mim era um cantador velho, certo? Hoje eu estou com 74, para mim cantador velho é com 94, com 20 anos na minha frente. Então, eu já pensei em parar, mas não tive condições. Houve uma época até que eu fiquei meio pouco, pelejei. Eu disse, Deus, me ensine um caminho a não ser a cantoria. E ele não me ensinou. Aí eu entendi o recado dele, que era para eu permanecer na cantoria, certo? Uma das coisas que eu mais me arrependo no mundo, Marcos, é não ter incentivado meus filhos para que também fossem cantadores. Isso é um arrependimento que eu vou levar para dizer a Cristo isso, mas ele já está me ouvindo. Então, eu não sei, meu irmão, quando parar. Até porque, de certo modo, ainda tenho algumas pessoas que são dependentes do meu trabalho. Eu realmente, se pudesse, trabalharia mais a história como palestrante, sabe? Até porque você está repassando conhecimento. Eu já fiz em muitos lugares. Eu fiz, além de Coimbra, que você disse, nós fizemos na Universidade do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, na Academia Mineira de Letras. Inclusive, eu pertenço aqui à Academia Cearense de Jornalismo e Literatura, aqui também. Mas é isso, Marcos. Se fosse possível, eu faria mais palestra e menos cantoria. Mas como que mais aparece, os convites que mais aparecem para cantoria, eu vou continuar fazendo e vou também, uma experiência assim que eu vou tomando. Quando eu sentir que estou sendo rejeitado, que o aplauso está muito diminuído, que a aceitação quase não acontece, que os convites vão rarear muito, aí eu digo a mim mesmo, Geraldo Amâncio, está na hora de parar. Agora, eu tenho medo de morrer de saudade. Poeta, você nessas suas idas a outros países, né, como Portugal, por exemplo, como é que funciona lá fora a cantoria? Lá existem cantadores que vivem da viola também, poeta? Muitos. E agora o que mais interessante que eu queria que acontecesse no Brasil é que tem muitas jovens, mulheres jovens cantando repente. Só Marcos, que eles se acompanham com outros instrumentos. É o que eu chamo de improviso vestido. Se eu fosse começar hoje, eu usaria um pouco a viola, mas usaria também outros instrumentos, outras pessoas acompanhando. Aí você diz assim, você é o primeiro? Não. O Segaderal, há 100 anos, já fazia isso. Ele era acompanhado por sanfona, por zabumba, por violão, por a rabeca dele. Enriquece a cantoria. Certo? Então, lá acontece muito isso. Vocês são muito interessante. Cantar em Portugal é muito fácil. É um dos lugares onde a gente tem mais aplausos. Mais aplausos. Porque o idioma é o nosso, a poesia é a nossa. Não é fácil, é você cantar no outro país. Por exemplo, eu fui a esse encontro mundial de repentista nas Ilhas Baleares, que é na Espanha. E só eu brasileiro, só eu falando português, o resto tudo cantado em espanhol. Mas eu sempre digo, para onde eu vou, Deus me acompanha, Marcos. Eu fui, o maior medo, eu vou ser menos aplaudido, ou aplaudido do jeito que... E aconteceu totalmente o contrário. Eu cantei sozinho, depois cantei com um argentino, não me lembro o nome dele, já tinha cantado com ele em outros lugares, ele foi quem, inclusive, abriu o caminho para eu ir para a Espanha, e o secretário de Cultura lá das Ilhas Baleares, esse poeta, de hoje em diante,
você é quem vai apresentar o evento, olha que coisa, vai apresentar o evento e vai cantar na hora que quiser. Eu pensava que ia ser o mais rejeitado, e, de qualquer maneira, apareci mais, porque lá eu fui o Marcos Gomes apresentando o pessoal. Então, tem essa bênção na minha vida, né, meu irmão? E você vê, agora, cantador, a vez famosíssimo aqui, Marcos, lá fora, ninguém conhece. Eu estive olhando, lendo um livro lá nas Ilhas Baleares, e livro de repentistas da América. Eu digo, meu Deus, quem é que está aí? O único cantador que tinha o nome era Dorival Batista, naquele modo que você já conhece, e a terra caiu no chão. Então, fazer nome lá fora não é coisa fácil. Essa pandemia infeliz me atrapalhou, além da agenda que eu tinha, era um grande sonho, rapaz. Além de outros convites, nós estávamos com um convite para Macau e para a China, em dezembro, sabe? Aí o vírus veio logo da China, mas a pessoa que nos convidou disse que vai trabalhar para que a ida aconteça. Marcos, se quiser prosseguir, eu fico o resto da tarde, mas nem pode aborrecer muita gente. Fica à vontade, pode falar. Mas eu vou liberar você também para suas... Né, hoje é final de tarde de sábado. Eu tenho acompanhado, você tem feito... tem se dedicado bastante ao seu canal no YouTube. Inclusive, eu quero indicar o canal do Poeta Geraldo Amancio Oficial no YouTube. Hoje, a gente sabe que o YouTube é uma grande ferramenta de divulgação e de fácil acesso das pessoas. Então, quero lhe parabenizar que em tão pouco tempo você conseguiu introduzir muito conteúdo no seu canal, tem conquistado muitos seguidores e faço essa recomendação aqui. Agradeço demais, poeta, desejo a você muita saúde, muita paz, a você e toda a sua família e muito grato por sua participação aqui no programa Cultura Popular da nossa querida WLFM, viu? Sou eu que agradeço a oportunidade, Marcos, e vou dizer mais uma coisa para você. Não é para lhe agradar. Nunca eu tive uma entrevista melhor do que essa. Eu podia dizer assim, foi a melhor entrevista. Não, das entrevistas que eu já tive, nenhuma superou a sua, pelos seus questionamentos, pelas suas perguntas, pela maneira de conduzir. Você está de parabéns, que Deus lhe abençoe sempre, seus ouvintes, seu programa, seu trabalho. E é uma pena que você também não seja cantador, porque é um poeta muito grande. Mas não perca isso, não. Bota essa poesia para a letra, para o livro, para o mundo tomar conhecimento, tá bom? Obrigado, poeta. Grande abraço. Deus abençoe você e sua família, viu? Esse é o poeta Geraldo Amancio participando com a gente. Que alegria, hein? Que alegria enorme saber esse grande ícone da nossa poesia, o poeta Geraldo Amancio, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma marca registrada na nossa cantoria. Um abraço para ele.